sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Meu nome é Fernanda Longoni, mas eu também sou conhecida na internet como Femingus. E durante os próximos minutinhos eu vou estar aqui para falar com vocês sobre criatividade e sustentabilidade, como essas duas coisas se relacionam na minha vida, como e por que eu realmente acredito que essa pode ser uma grande combinação para melhorar o nosso futuro, e eu espero que essas ideias façam tanto sentido para você como faz para mim. Caso você não conheça meu trabalho, eu tenho um canal no YouTube chamado Femingus, já faz alguns anos, e ele é focado em falar sobre criatividade. Eu falo, vivo, respiro criatividade, sempre tratando de design e arte junto, mas o centro é sempre criatividade. Daí veio o podcast com a minha irmã chamado Universo Criativo, em que a gente começou a se aprofundar um pouco mais nesse universo. Então veio o nosso curso, Projeto Criativo, como tirar sua ideia do papel. Então nós temos uma loja de materiais criativos em que eu desenho, eu faço o design desses materiais, realmente tentando estimular a criatividade das pessoas, quem busca ir atrás disso. Mas olhando de fora pode sempre parecer que é tudo muito lúdico, muito artístico, e não deixa de ser, com certeza é. Mas no fim do dia, o que a gente tá realmente querendo falar, o que tá mais profundo, um passo atrás de tudo isso que aparenta ser, é que a gente quer tratar de criatividade como pensamento crítico. O que a gente quer é mostrar pra todo mundo que quiser ouvir que sim, você pode criar a sua vida, você não precisa ser só um consumidor, um cliente, você não precisa só receber o que já foi te dado, sabe? E levar isso como seu. Você pode ter suas próprias ideias, você pode trazê-las pra realidade, e a gente de fato acredita que é isso que vai transformar o mundo num lugar melhor. Bom, e não é novidade que a criatividade vem aí sendo cotada como uma das principais habilidades necessárias para o futuro, mas o negócio é que ela sempre foi. Ela é algo nosso. E agora, né, por estar entrando em moda, ficando em alta, o tempo inteiro vão tentar nos vender a criatividade. Sendo que o que eu quero te dizer aqui agora é que isso é seu. Você é criativo. Você pode não saber disso, não estar desperto, mas você é criativo. E pode parecer meio hipócrita, já que eu tenho um curso de criatividade, mas é que ele parte daí, sabe? Toda a minha comunicação sempre parte desse fato. Você já tem criatividade. Se você quiser ajuda, eu posso te ajudar, pode vir com a gente. A minha marca inteira é sobre isso. Mas esse valor eu sempre vou estar expondo, que isso é seu. Porque pensa comigo, toda criança é criativa. Toda criança é criativa e todo mundo já foi criança um dia, todos nós somos criativos. O negócio é que a gente perde isso ao crescer, é tirado da gente, por causa do nosso sistema educacional, que ele vem de um contexto, né, de revolução industrial, de primeiro que era só educar trabalhadores, um negócio mecanicista, só a lógica importa. E até hoje é assim, a gente vê nas escolas que as matérias consideradas mais importantes, as que se dão mais destaque, são as exatas, é a matemática, depois vem as ciências, talvez as línguas, e sempre por último vem a arte ou coisas mais voltadas para a criatividade. Lembrando que a criatividade está em tudo isso, né? Todo pensamento, todo novo pensamento fez uso dela. Mas a arte, a gente costuma ligar mais a criatividade por ela ser mais visual. E também porque a gente já relaciona essa coisa da liberdade do artista, é tudo muito mais fácil de você enxergar a criatividade no estereótipo que a gente conhece. Mas tem a criatividade visível e a invisível. A visível são as artes e a invisível é tudo isso que teve criatividade aqui, mas que a gente ainda não considera. Porque a gente não consegue enxergar todo o pensamento que foi por dentro desse computador. Cada pequena pecinha teve muito pensamento e muita criatividade para ser feito, mas a gente não costuma ver dessa forma. Essa é uma coisa que eu li no livro chamado Como o Cérebro Cria, é super interessante, eles também têm um documentário. Mas calma, espera aí, segura um pouco, que a gente precisa relembrar um pouquinho do que é então a criatividade. A criatividade nada mais é do que conectar referências, ideias que já existem, mas é uma nova conexão. E é isso que a gente chama de novo. A grande verdade é que nada surge do nada. As coisas já existem, elas só se transformam, é o que a física já dizia pra gente. E na criatividade não é diferente. Só que quanto mais distantes estavam aquelas ideias e você conecta, mais inovador parece. Por exemplo, lá no Japão eles têm aqueles velozes trens-balas e que ele tinha um problema, causava assim um barulho horrível e ensurdecedor.
E o engenheiro que resolveu esse problema, ele também era observador de pássaros. Então ele se inspirou no formato do bico de um pássaro específico, aplicou esse formato no design do trem e resolveu o problema. Esse inclusive é uma área chamada biomimética, em que se procura na natureza as soluções que a gente precisa, e é aqui que a gente entra em sustentabilidade. Assim, a gente está vivendo um ano bizarro, em que temos problemas esmagadores, o Pantanal está em chamas, a floresta amazônica está sendo desmatada, a gente tem um governo que não preza pela nossa vida, pela vida do outro, pela vida da natureza, pela vida das gerações futuras. A gente convive numa sociedade com machismo e racismo estrutural, sem falar do aquecimento global. O fato é, nós não vamos achar a solução para esses problemas com as nossas ideias antigas. Nós precisamos ser criativos. Algo ser sustentável significa que se sustenta através do tempo, que sobrevive. E a nossa sociedade não é sustentável. Não vai sobreviver. Esse modelo já não funciona mais. Isso porque a gente precisa da água dos rios para viver, a gente precisa do solo, a gente precisa do ar para respirar. E mesmo assim a gente está contaminando, poluindo, destruindo a água, o ar, o solo. Isso é burro. Desculpa a expressão, mas é uma simples questão de lógica. Justamente essa lógica que é tão bem vista na nossa sociedade, que a gente estuda tanto, e de repente essa conexão não está sendo feita. A gente precisa dessa água, a gente precisa desse solo, a gente precisa desse ar. Então por que a gente está destruindo tudo? Por que a gente está deixando os outros destruírem tudo? Isso devia ser uma das nossas maiores prioridades como cidadãos, como pessoas vivendo nesse planeta, né? Defender que, poxa, a gente vai precisar disso aquilo ali, não joga minério não, não desmata aquilo ali não, porque não vale a pena nem financeiramente, nem para os animais, nem para ninguém você transformar a floresta amazônica em um pasto. É um péssimo negócio para o país, para todo mundo. Não faça isso. Ok, então esse modelo não vai sobreviver, mas o bom é que a gente pode criar outro. A gente tem essa capacidade, só não nos dizem, não nos ensinam isso, porque essas pessoas têm medo da mudança. E vai ter que mudar mesmo, porque se não mudar, mais pandemias vão surgir. Os cientistas já falaram que o desmatamento propicia o surgimento de doenças zoonóticas, ou seja, que vêm dos animais para os seres humanos, como é o caso da Covid-19. Então ou a gente muda, ou vai ser sempre isso aqui. Então é algo natural que a criatividade esteja relacionada à sustentabilidade, porque é uma nova forma, nova no sentido ocidental colonizado, porque os povos nativos, os povos indígenas, a vida deles é sustentável por natureza. Então, para pessoas como eu, seres urbanos, a sustentabilidade pode parecer uma ideia nova, mas que a criatividade está muito relacionada, porque a gente vai precisar dela para resolver esses novos problemas, criar esses novos jeitos de viver, certo? Então surge agora o outro lado da moeda. A criatividade tem que ser sustentável. Pra mim não faz mais sentido, e eu quero muito passar isso sempre pro meu público, quando eu falo pra eles, criem, vão lá, façam o que vocês querem fazer, mas tenham noção do impacto que você está causando. Tudo que a gente faz tem consequências. Então por que não ter um impacto positivo? E isso pode parecer meio difícil, mas é muito uma questão de parar para pensar antes, na hora de projetar mesmo, de criar. E depois você vai trocando ideia com outras pessoas, você vai aprendendo, e isso vai ficar muito mais fácil e natural para todo mundo. Eu acredito realmente em um futuro em que as coisas simplesmente são sustentáveis por natureza, porque toda vez que a gente vai inventar elas, a gente já levou tudo isso em consideração. A gente já levou que materiais a gente vai usar, quais que causam menor impacto ambiental, quem vai produzir, onde vai produzir, como vai ser esse transporte e onde vai ser esse descarte, o que ele vai virar depois, nada é jogado fora, tudo fica no planeta. Então não é impossível. Mas realmente nesse começo não vai ser perfeito, eu falo pela minha própria marca, dos materiais criativos. Eu busco sempre causar o menor impacto possível, mas eu sei que tem impacto. Ainda é a forma que eu consigo de manter o todo sustentável, porque sustentável está relacionado não só ao ambiental, ao social, mas também ao econômico. E para que esse sistema inteiro seja sustentável, algumas concessões têm que ser feitas, mas não os valores básicos. Não um valor super fácil de fazer, como por exemplo, não usar plástico descartável. Não venda, não compre plástico descartável, isso é algo que está super ao nosso alcance. E na esfera pessoal tem um monte de coisa que a gente já podia estar fazendo aqui e agora, como por exemplo, diminuir o seu consumo de carne de produtos de origem animal.
Sim, isso faz muita diferença. Se todo mundo tivesse diminuindo seu consumo, a gente ia conseguir frear um pouco essa devastação da pecuária, mostrando que não é isso que a gente quer para o nosso futuro. Não faz sentido nenhum. A gente pode comprar de pequenos produtores, a gente pode apoiar o trabalho deles, a gente pode viver mais em comunidade e fazer hortas urbanas, a gente pode, de novo, evitar o plástico. Se a gente pesquisar, a gente começa a descobrir vários jeitinhos de, sabe, realmente passinho de formiga, porque tudo é válido. Nesse momento que a gente tá, a gente precisa de qualquer coisa, de tudo. A gente precisa das pequenas mudanças diárias de hábito e depois das grandes sistemáticas também. A gente precisa batalhar por elas. Mas isso começa na nossa primeira conscientização de que a gente precisa disso, dessa aceitação de que vão vir mudanças. A cultura do consumismo, a cultura do exagero nas compras, não vai poder se manter. Isso não é sustentável por natureza. Mesmo que você colocasse tudo feito de materiais biodegradáveis, essa simples ideia, esse conceito não bate. Seria uma produção desenfreada e desnecessária. Então, quando a gente se sentir assim muito impotente e desmotivado, a gente pode tentar lembrar que, peraí, um pouquinho é nosso. E a gente pode começar a fazer. Bom, e essa conversa teve super inspiração em uma fala do Ailton Krenak, que é esse pensador indígena, assim, genial. Amo o trabalho dele, indico muito esse livrinho, se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Acho que aqui a gente pode relacionar super com esse momento de ansiedade, tensão, viver em uma pandemia, tanto problema acontecendo, tudo dando errado aparentemente. Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar. Então por que estamos grilados agora com a queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Eu gosto muito quando ele diz isso, que traz um tom de esperança e otimista, que é um fato. O mundo tá acabando já faz muito tempo, então o que a gente pode fazer é adiar essa queda. Construir esses paraquedas coloridos, que seria uma forma de, quem sabe, realmente retardar a queda e ver o mundo lá de cima e aproveitar a descida. O Krenak é uma das poucas pessoas que eu ouço falando sobre isso, sabe? Sobre a importância de também ser feliz, de aprender a viver, porque nesse momento o que estão nos ensinando é só como comprar, tomar remédio, sempre precisar de mais e mais, nada nunca é o suficiente. E quem nos ensina a ser feliz? E você sabe o que Charlie Brown Jr. disse, um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Então imagina um mundo feito de pessoas felizes. Então desculpa, mas eu vou ter que desmentir o título desse talk que eu coloquei Como Salvar o Mundo, Criatividade e Sustentabilidade. A verdade é que a gente não pode salvar o mundo, mas a gente pode salvar a nós mesmos. E isso é mais do que o suficiente. Imagina um mundo com pessoas que se sentem bem, felizes, elas nem iam precisar de tudo isso, elas não iam destruir tudo isso. Eu realmente acredito nisso, talvez eu seja sonhadora demais, mas assim como existe o Ailton Krenak para me inspirar e para me guiar, eu acho que isso pode fazer muito bem para alguém também. Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui, por esses minutos do seu dia. Você pode me encontrar nas redes sociais, @Femingos, podcast Universo Criativo, tem nosso site que tem tudo lá, a gente faz até expedição, a gente viaja por esse Brasil, em femingos.com.br. Continuem criativos e sejam felizes. Lutem por isso. Até mais. Eu tô te ouvindo. Pode latir. Uhum. Não. Acho que agora foi.